Na manhã seguinte, Irina despertou com os primeiros raios de sol atravessando a janela. Mal abriu os olhos, sentiu o corpo reclamar dos impactos da noite anterior. Ao seu lado, a mão quente e firme de Pervin acariciava suavemente sua barriga, enquanto ele sussurrava em seu ouvido palavras que a deixavam ainda mais corada. Estava satisfeito, afinal, haviam passado a primeira noite como marido e mulher. Irina não conseguia acreditar. Um homem de aparência tão séria, quase intimidadora, tinha se revelado um verdadeiro animal selvagem entre os lençóis. A lembrança a fez enrubescer ainda mais. Quando Pervin entrelaçou os dedos nos dela, aproximando-se novamente, ela sussurrou que já era dia e que a Alfredos chamava do lado de fora. Ele riu, dizendo que não havia problema em se atrasar um pouco apenas naquela manhã. Mas Irina foi firme. Preferia que tivessem mais tempo juntos em outra oportunidade, sem a pressa das obrigações. Ao levantar-se rapidamente, mordeu os lábios. O corpo ainda doía, e isso não lhe permitia disfarçar. Pervin, sentado à beira da cama, notou sua expressão e franziu o senho, preocupado. Ela, porém, sorriu, garantindo que era apenas reflexo do amor da noite passada. Ele então se ofereceu para massageá-la, mas Irina recusou, dizendo que pediria a Mariarana uma massagem especial mais tarde. No fundo, parecia que ela estava tentando expulsá-lo do quarto, depois de uma noite doce que preferia guardar na memória. Pervin não se deu por vencido. Disse que, se não queria massagem, ao menos deveria aceitar um beijo. Após roubá-lo, levantou-se e, antes de sair, pediu que ela se cuidasse, prometendo que à noite estariam juntos novamente. Irina ainda não estava acostumada com as confissões de amor que ele fazia com tanta naturalidade. Quando Alfred insistiu, chamando do lado de fora, ela sorriu e o apressou a não deixar o mordomo esperando, desejou-lhe um bom dia. Assim que a porta se fechou, ficou sozinha, recordando tudo o que havia acontecido entre eles. Alguns dias depois, chegara a data do baile de despedida do Grão-Duque Lilian. Irina arrumava o presente que daria junto com Pervin. Uma roupinha de bebê comprada no mercado com Mariarana e um lenço branco bordado à mão por ela mesma. Não estava satisfeita com o bordado. Achava-o feio e sem graça. Ainda assim, Pervin o segurou com carinho, dizendo que aquele lenço era precioso justamente por ter sido feito por suas mãos e corada. Irina prometeu a si mesma que aprenderia a bordar de verdade, para presenteá-lo com algo digno. No baile, Lian pediu ao Duque de Charas permissão para dançar com a irmã. Irina, inicialmente, se sentia culpada, como se não tivesse cuidado dele como deveria, mas Lian assegurou que fora feliz durante sua estadia no palácio. Conversaram também sobre Emily, sua esposa, e o bebê que estava para nascer. Enquanto falavam, Irina percebeu o olhar sombrio de Pervin, distante, observando-os com o rosto carregado. O duque permanecia em um canto, segurando uma taça de vinho, sem disfarçar o incômodo. Ainda assim, a música foi iniciada. Lian brincou que, quando crianças, ela sempre pisava em seus pés, mas agora, com a experiência da protagonista, que havia vindo de outro mundo, ela se movia com destreza perfeita. Pediram à orquestra que acelerasse o ritmo e os dois dançaram, animadamente, trocando passos ousados. Mas, enquanto Irina se divertia, Pervin continuava com o olhar tenso. Algumas damas da corte se aproximaram dele, mas ele mal percebeu. Os olhos permaneciam fixos na esposa. Irina logo percebeu seu desconforto e pediu desculpas ao irmão, decidindo voltar para o marido. Porém, antes que pudesse alcançá-lo, engasgou-se com a própria saliva. Começou a tossir e seu rosto empalideceu. O salão parou. O Duque de Charas não pensou duas vezes. Correu até ela e a tomou nos braços. Ignorando suas tentativas de caminhar sozinha, insistiu em carregá-la nas costas até o escritório, onde poderia chamar um médico. As damas da alta sociedade viram a cena e não perderam tempo. Logo espalharam rumores de que a duquesa estava sofrendo enjoos matinais. E, em questão de minutos, o salão inteiro já murmurava sobre uma possível gravidez. A boa notícia se espalhou rapidamente. Todos comentavam que a duquesa de Charles estaria grávida. Alguns cochichavam que era cedo demais,
que não estava dentro dos planos oficiais da corte, mas uma senhora rebateu, dizendo que não existia dia certo para uma criança ser concebida. Outros lembraram que tinham visto Irina no mercado, comprando roupinhas de bebê ao lado de sua empregada, o que agora parecia muito suspeito. Enquanto isso, no escritório, Pervin a observava com preocupação genuína. Queria saber o que acontecera, mas Irina insistia para que ele voltasse ao baile, lembrando que Liam ficaria sozinho. O duque, porém, não arredava pé. Colocou as mãos nos ombros dela e pediu que não escondesse nada. Sua expressão estava estranhamente carregada de medo. Foi então que se abriu. Contou-lhe a lembrança mais dolorosa de sua vida, sua mãe. Uma mulher saudável que, após dar à luz, pegara um simples resfriado. Em menos de 24 horas, morreu. Desde então, ele carregava o trauma. Implorava que Irina jamais escondesse sintomas, por menores que fossem. Dizia que não suportaria perdê-la, como havia perdido a mãe, quando ainda era um bebê indefeso. Foi a primeira vez que ela viu o homem, temido como o braço direito do imperador, desmoronar em vulnerabilidade. Apertou-o nos braços e prometeu que jamais o deixaria, que sempre estaria ao lado dele. Com essas palavras, o coração do Duque Loiro se acalmou. Retornaram juntos ao salão, mas lá, os rumores já estavam fora de controle, muitos se aproximavam. Para parabenizá-los pela suposta gravidez, o casal trocou olhares confusos. Pouco depois, o imperador chamou Pervin para uma conversa particular. Relutante, ele não queria se afastar da esposa, mas Irina o encorajou. Brincou, perguntando se não confiava nela. Só então ele concordou em atender. Sozinha, Irina respirou fundo, mas foi surpreendida com um toque no ombro. Era o Duque Leblon. Embriagado e sempre inconveniente, aproximava-se com o sorriso lascivo de quem não conhecia limites. Ofereceu-lhe vinho e insinuou que ela poderia cair em seus braços. Depois de algumas taças com astúcia, Irina fingiu cordialidade e pediu que buscasse a bebida, dizendo querer ouvir suas histórias depois. Assim, conseguiu afastá-lo, como quem espanta uma mosca incômoda buscando ar fresco. Foi até a sacada, mas ali já havia alguém escondido, seu irmão Liam. Ele também buscava refúgio não das bebedeiras de Leblon, mas de um grupo de jovens insistentes que o assediavam mesmo sabendo que ele era casado. Conversaram sobre como era irritante terem de lidar com pessoas que não respeitavam compromissos. Liam comentou que Leblon tinha ambições perigosas. Almejava não apenas um, mas 2 tronos. Com a imperatriz de Saint-Esteves tendo apenas filhas, o trono daquele império estava vulnerável. E, se Emily tivesse uma filha em Verma, enquanto Irina desse herdeiros aos Charles, Leblon poderia usar essas lacunas para seu benefício. Irina sentiu o peso da revelação. Criou coragem e perguntou ao irmão sobre a cláusula do contrato de seu casamento com Pervin. Será que, se não tivesse filhos em 5 anos, poderia ser rejeitada? Liam a tranquilizou. Não havia nada que pudesse separá-la de Pervin. Com carinho, passou a mão em sua cabeça, lembrando que ele e Emily também demoraram para gerar um herdeiro, pediu a ela que não perdesse a esperança. E, com lágrimas nos olhos, disse que, se fosse uma menina, queria que Irina fosse a madrinha. Se fosse menino, Pervin seria o padrinhomas que agora esperavam seu segundo filho. Para ele, nada seria mais belo do que apresentar uma criança ao povo de Verma com a bênção da irmã, que tanto amava. Antes de se despedirem, Liam comentou que já ouvira os rumores. Todos falavam que Irina estava grávida. Irina se lembrava muito bem de como, no dia anterior, havia precisado voltar para casa às pressas. Seu corpo não estava bem, e a fraqueza que sentia a deixou assustada. Por isso, quando escutou o irmão insinuar, de maneira quase inocente, se ela estaria grávida, ficou completamente surpresa. Ao longo do dia, muitas pessoas já haviam lhe dado parabéns, como se a novidade fosse um fato consumado. Aquilo a incomodava profundamente, pois o mal-entendido precisava ser desfeito o quanto antes. Enquanto isso, os anciões se reuniram apressadamente com Pervin, o Duque Loiro, entusiasmados com os supostos bons frutos daquele dia auspicioso. No entanto, Pervin os advertiu com firmeza. Julgamentos precipitados poderiam ferir a esposa dele.
Antes de qualquer comemoração, seria necessário que ela fosse examinada por um médico da família. Somente então se poderia anunciar algo tão sério quanto uma gravidez. Quando Pervin foi procurar a esposa, encontrou-a já à sua espera. Irina, porém, não perdeu tempo, arrastou o marido para um lugar afastado, longe de olhares curiosos. O duque, ingênuo, chegou a pensar que ela quisesse passar alguns momentos apaixonados a sós. Mas logo percebeu que a situação era bem diferente. Com toda a franqueza, Irina revelou seu plano. Disse que ele não deveria chamar médico algum, porque não havia necessidade. Estava absolutamente certa de que não estava grávida. O duque, intrigado, quis saber de onde vinha tanta certeza, afinal, tinham compartilhado uma noite intensa juntos, eram jovens e saudáveis. Irina suspirou e explicou, sem rodeios, que naquele período era impossível. Como mulher, ela sabia que estava naqueles dias assim. Juntos, tramaram uma forma de desarmar os anciões, sem criar um escândalo. O plano era simples e engenhoso: transformar a decepção em drama convincente. No dia seguinte, diante dos anciões, Irina entrou em cena com perfeição. Fingiu-se abalada, deixando escapar lágrimas ao dizer que havia tentado com todas as forças realizar o sonho deles de ter um herdeiro, mas falhara como mulher. A encenação foi tão convincente que a senhora Tilly, a mais exigente entre os anciões, acabou ajoelhando-se diante dela, implorando que não chorasse nesse instante. Pervin interveio com firmeza, acolhendo a esposa nos braços. Declarou que ninguém teria o direito de pressionar Irina, pois ela já sofria demais com o peso das expectativas. O teatro foi tão bem orquestrado que, ao final, os anciões se retiraram abatidos, e até a senhora Tilly, resmungando, deixou o casal em paz assim que ficaram sozinhos. Os dois comemoraram, de mãos dadas, o plano perfeito. Agora, pelo menos por algumas semanas, estariam livres daquela cobrança sufocante, mas, por trás dos sorrisos, havia sentimentos misturados. Irina confessou ao marido que estava se sentindo pressionada com todas aquelas expectativas sobre um bebê. O duque, por sua vez, não conseguiu esconder que ficara feliz com a possibilidade de serem pais. E quando deixou escapar a dúvida de que talvez Irina não quisesse um filho dele, porque ainda o desprezava, ela se irritou. Diga, Pervin, qual mulher neste mundo passaria uma noite inteira com um homem que desprezasse? Retrucou, ofendida. As palavras dela foram como bálsamo para o coração do duque. Ele sorriu, satisfeito, embora ainda quisesse ouvi-la repetir aquilo mais vezes, apenas para ter certeza. No fundo, Irina sabia que estava mentindo para si mesma. Também nutria esperanças de um dia segurar um bebê nos braços. Mas tinha consciência de que a história já escrita do destino poderia ser cruel. Era necessário ir com calma. Suspirando, decidiu que viveria um dia de cada vez ao lado de Pervin da Brasson, com carinho, e disse que poderiam melhorar sua relação como casal primeiro. Haveria tempo, no futuro, para pensar em filhos. As palavras gentis de Irina encheram o duque de esperança. Ele acreditava que, mais cedo ou mais tarde, haveria um herdeiro na casa Charles. A partir de então, Pervin começou a cortejá-la como se estivessem no início de um namoro. Passeavam pelo jardim, tomavam chá juntos, e ele fazia questão de acordá-la todas as manhãs, com um beijo suave na testa. Os dois se tornaram inseparáveis, constantemente vistos de mãos dadas, como um casal jovem e apaixonado. Dias depois, na mansão da Marquesa Celestini, um baile luxuoso reunia a nobreza. A anfitriã estava aflita, pois o casal Charles foi o último a chegar. No entanto, quando entraram no salão, foram recebidos com alegria e entusiasmo. Enquanto circulavam, a presença de Irina e Pervin foi notada por Romério, herdeiro do Carne Montagne. O jovem se aproximou e se juntou à mesa, onde já estavam Stella e alguns outros nobres. O duque loiro se distraía em conversas de infância, mas era Irina quem atraía a maior atenção. Sua beleza, antes discreta, parecia brilhar de forma especial naquela noite. Até mesmo um velho amigo de Pervin ousou elogiar a duquesa em público, de maneira quase calorosa demais. Imediatamente, Pervin se levantou e, com firmeza, pediu ao amigo que desse atenção à própria acompanhante Stella e deixasse sua esposa em paz.
O salão inteiro ficou surpreso. Stella, especialmente, ficou boquiaberta. Nunca vira Perven defender alguém com tanta determinação. A única vez havia sido quando adotaram um pequeno gatinho órfão. Romério, envergonhado, recuou e pediu desculpas a Irina. Stella tentou contornar a situação com um sorriso enigmático, lembrando Perven de quando ele, ainda criança, cuidou do gatinho e até o lambeu para que o filhote não sentisse falta da mãe. Depois de muitas conversas, Perven convidou a esposa para dançar no salão. Enquanto o casal rodopiava em perfeita harmonia, Stella e Romério observavam de longe, impressionados com a ternura do duque para com sua duquesa. Stella comentou, quase com despeito, que Perven olhava para Irina com os mesmos olhos amorosos que um dia dedicara ao gatinho. Mas também alertou Romério de que aquela beleza chamava a atenção de outros insetos indesejados. Ao dizer isso, fez clara referência ao Duque Leblon, que, mesmo acompanhado de outras damas, não escondia seus olhares insolentes e desrespeitosos dirigidos à duquesa Irina. Enquanto o casal dançava com elegância no baile, todos os olhares do salão se voltavam para eles. O ritmo harmonioso, os passos sincronizados e a expressão apaixonada nos rostos faziam com que se destacassem como verdadeiros protagonistas daquela noite. Assim que a música terminou, porém, foram surpreendidos, descendo lentamente pelas escadarias, com um ar dramático e cheio de pompa, surgiu o Duque Leblon, com voz projetada para que todos ouvissem. Ele declarou que, ao ver o casal dançando, um poema havia brotado em sua mente. Disse, solenemente, que desejava dedicar aqueles versos à senhora Irina. Pervin, que até então mantinha compostura, não demorou a reagir, aconselhou o duque a dedicar seus versos a qualquer outra dama do salão. Mas Leblon, ignorando a sugestão, iniciou sua recitação, falava de rosas preciosas e do deslumbrante brilho entre espinhos. Irina compreendeu de imediato o que estava acontecendo. O Duque Leblon estava cortejando uma mulher casada. E pior, fazia isso na frente do próprio marido. A audácia era tamanha que muitos convidados prenderam a respiração, esperando para ver a reação do Duque Charles. Quando terminou, Leblon aproximou-se de Irina e, sem pudor, quis saber qual era a resposta dela ao poema. Mas antes que a duquesa pudesse abrir a boca, a mão de Pervin passou perigosamente perto do rosto do rival, num gesto carregado de aviso. O duque de cabelos prateados não compreendeu de imediato. Achava que Pervin estava sendo apenas ríspido, mas o loiro respondeu com frieza que o poema fora até adorável, embora existissem formas mais elegantes de cortejar uma mulher. A provocação estava clara. Curioso, Leblon quis saber como um homem supostamente frio como Pervin poderia demonstrar cortejo. A resposta veio sem palavras. O Duque de Charles envolveu Irina nos braços e lhe deu um beijo longo, intenso e apaixonado, diante de todos. Depois, encarou Leblon diretamente e declarou que somente o marido tinha o direito de cortejar sua esposa e de uma maneira única, incomparável. O salão inteiro silenciou. O punho de Leblon fechou-se com força, o corpo tremia de raiva. Respondeu que Pervin estava sendo imprudente ao insultar o irmão do imperador. Diante de tantas testemunhas, disse que não havia necessidade de escândalo, apenas porque lançaram um olhar a mais para Irina. Mas Pervin não recuou. Afirmou sem rodeios que não fazia exceções nem mesmo para familiares do imperador. Qualquer um que ousasse se aproximar indevidamente de sua esposa sofreria as consequências. Sua voz era firme e perigosa, como uma lâmina prestes a ser desembainhada. Percebendo que o loiro não estava blefando, Leblon preferiu se retirar, mas saiu amaldiçoando a casa Charles em voz baixa. No fundo, jurava a si mesmo que faria o casal pagar caro pela humilhação pública. No dia seguinte, o duelo entre os dois ganhou outro palco. A sala de conferências do Império. Diante do imperador e de outros nobres, Pervin e Leblon discutiam como se estivessem em uma alvina, transformando assuntos diplomáticos em armas de provocação. As indiretas de Leblon tornavam-se cada vez mais ácidas, e por mais que Pervin tentasse manter o foco, era impossível ignorar. Em certo momento, Leblon chegou a apontar o dedo diretamente para o Duque Charles. Gesto considerado grosseiro e antiético.
O imperador, no centro de tudo, percebia que os dois não estavam debatendo política, mas sim travando uma guerra pessoal. O restante dos presentes quase não conseguia se pronunciar, pois o salão fora tomado pelo confronto entre o meio-irmão do imperador e seu melhor amigo, mesmo após pedidos para que se acalmassem. A briga crescia em intensidade. Leblon acusava a casa Charles de estar tão obcecada com Velma que negligenciava o próprio império. Pervin respondeu sem hesitar que todo o cuidado dedicado ao Grão-Duque de Velma era também um benefício direto. Para Sansa, Estevez disse ainda que, graças à competência de sua esposa, as relações diplomáticas iam melhor do que nunca. A resposta deixou Leblon ainda mais furioso. Ele acusou Pervin de ser apenas um nobre safado que se escondia sob as saias de uma mulher. Pervin, por sua vez, devolveu a provocação com ironia, insinuando que tais palavras descreviam perfeitamente um certo duque que ele conhecia e não era loiro. O imperador, que até então havia tolerado a disputa, declarou a reunião encerrada. Mais tarde, ao caminhar pelos corredores, foi seguido por Leblon, que aproveitou a oportunidade para tentar convencê-lo de que a casa Charles era indigna da confiança imperial. Com tom venenoso, dizia que Pervin não passava de um filho bastardo, da sexta geração da família Charles, um descendente ilegítimo que usava esse vínculo para ganhar prestígio. Chamou-o de vira-lata, indigno de qualquer posição de poder. A paciência do imperador se esgotou. Defendeu com firmeza o nome do pai de Pervin e advertiu Leblon que tomasse cuidado ao falar de quem era ou não vira-lata na família imperial. Relembrou-lhe que Pervin havia aberto mão de seu direito à sucessão, mas isso não impedia que um possível filho dele pudesse reivindicar o trono no futuro. A revelação fez o sangue de Leblon ferver. Como aceitar que um filho de Pervin nascido de uma mãe estrangeira de Velma pudesse ter mais direito que ele? O imperador, contudo, foi categórico. Leblon era apenas seu meio-irmão, fruto de uma amante insignificante que o antigo imperador tivera fora do casamento. Sua mãe, inclusive, havia sido expulsa do palácio por escândalos. E se ainda gozava de paciência e tolerância, era apenas porque era isso o que o falecido imperador desejara. Mais tarde, na mansão de Leblon, o duque destruiu tudo o que encontrava pela frente. Tomado de fúria ali em sua mente, todas as suas desgraças eram culpa do Duque Charles. Decidiu que, se queria destruir Pervin, teria de fazê-lo começando por abalar seu casamento. Chamou então seu mordomo de confiança e deu ordens específicas. Naquela noite, um novo embaixador chegaria do Ducado de Velma e deveria ser conduzido até ele. Tratava-se do Khan Devanrana, antigo tutor de Irina, quando o Grão-Duque a havia adotado. O mordomo estranhou. Desde o incidente na despedida do Grão-Duque, acreditava-se que ninguém de Velma se arriscaria a viajar até St. Estevez, mas Leblon não queria desculpas. Ordenou que, se fosse necessário, subornassem cocheiros para garantir a chegada do Khan. Rumores antigos diziam que Evan Runner nutria sentimentos por Irina. Para Leblon, essa era a peça perfeita no tabuleiro. Planejava usar o Khan para desestabilizar a confiança entre Pervin e sua esposa, criando fissuras dentro da casa. Charles